Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou fazer a minha análise com spoilers do episódio 8, que também é o último da segunda temporada de Pacificador. Malta, eu quero começar este vídeo sendo bem sincero com vocês. Este episódio foi mais ou menos, teve algumas coisas boas, mas também teve algumas coisas que foram desnecessárias. Este episódio poderia ter sido melhor e deveria ter sido melhor. Pelo menos na minha opinião. A expectativa para este episódio era alta e meio que decepcionou um pouco. O episódio não foi mau, não foi ruim, mas foi mais ou menos. Poderia ter sido melhor. Neste episódio até tem algumas coisas que foram bem interessantes, mas todos os episódios desta temporada até este momento foram episódios muito bons. E os últimos dois foram incríveis. Só que este episódio decepciona um bocado. Não é que ele seja mau, mas ele decepciona. Porque teve coisas interessantes, mas teve outras que tiveram lá só para ocupar espaço. Podiam ter feito um trabalho melhor com o que já nos tinham apresentado ao longo da temporada. E este episódio começa com mais um flashback, como esta temporada já nos habituou, mostrando o momento entre o pacificador, o Chris, e a Emília Hardcore em um restaurante, que é o Billy Belly Burger, que é uma hamburgueria famosa no universo DC. Se calhar vocês já repararam nesta hamburgueria em várias animações, em filmes, em projetos da DC. Esta hamburgueria é muito famosa no universo DC. E aqui nós temos uma cena muito boa, deles dois interagindo um com o outro, e depois disso, esta cena leva eles os dois até à cena do barco, que eles os dois vinham falando desde o início da temporada. E todo este flashback, este início e depois o resto do flashback que nós vemos, é bem interessante e é uma das boas partes deste episódio. Faz sentido com a história que eles vinham contando. Eu gostei. E resumidamente, isto serviu para desenvolver ainda mais os sentimentos do pacificador e da Emília Hardcore, como eles vinham desenvolvendo ao longo da temporada. É mais um desenvolvimento do arco, e isso faz bastante sentido para tudo o que eles foram nos apresentando ao longo da temporada, e mostrar que ambos sentiram alguma coisa naquela cena do barco. Não era coisa da cabeça do Chris, do pacificador. A Emília Hardcore também sentiu e assustou-se nesse momento, como nós já suspeitávamos que tinha sido o que teria acontecido. E depois disso, o episódio passa para os dias atuais, para o presente, onde mostra o pacificador na prisão, a não querer ver os seus amigos, por causa dele continua com o mesmo sentimento que terminou o último episódio, achando que ele é um anjo da morte, que causa a morte para todas as pessoas que estão à volta dele, que a culpa de tudo é dele, e por isso é que ele não quer ver os seus amigos. E falando nos amigos do pacificador, basicamente este episódio é deles. É mais deles do que do próprio pacificador. O pacificador, que é o, vamos dizer, o personagem principal da série, que dá nome à série, aparece menos do que os outros personagens neste episódio. Basicamente este episódio foi um episódio extra de temporada. Estão a entender? O último episódio parecia mais um episódio final de temporada do que este. E este parecia um episódio extra que serviu para desenvolver os personagens secundários, ou pelo menos o grupo de amigos do personagem principal, do pacificador. Eu acho que dava para fazer isso, mas sem, vamos dizer, tirar tanto o foco do, vamos dizer, do protagonista da série. Lembrando que o objetivo meio que principal dos amigos do pacificador era ajudá-lo a sair do fundo do poço, a fazer com que ele parasse de achar que era um anjo da morte, que atraía a morte para toda a gente que estava à sua volta, a trazê-lo de volta para o grupo. Estão a entender? Obviamente também tivemos aquele que era o segundo, que era eles deixarem de ter chefes, eles serem independentes e terem a sua própria organização, que no final nós descobrimos que é checkmate, mas o foco principal era ajudar o Chris, o pacificador. Mas agora falando do arco da Argus, do Rick Flag Sr. e da equipa do Lex Luthor que está a trabalhar com o Rick Flag Sr., basicamente neste episódio nós vimos que o poder subiu à cabeça do Rick Flag Sr. Ele acha que pode fazer tudo. E com a ajuda do Lex Luthor, ainda pior ele vai ficar. Já está doidão. Fritou o último neurónio que tinha. E com o Lex Luthor a falar ao ouvidinho dele, vai ficar ainda pior. Mas basicamente, neste episódio nós vimos que o Rick Flag Sr. já nem se importa com, vamos dizer, com
membros de Argos que trabalham para ele. Ele estava a mandá-los para a morte, literalmente. Vários deles morreram a tentar encontrar alguma coisa que eles nem sabiam que era. Eles nem sabiam qual era o objetivo da missão deles. Só estavam a explorar aqueles portais, aquelas portas, não é? Misteriosas, para encontrar um lugar que eles nem sabiam para que é que serviria. Depois no final nós descobrimos que é para uma prisão de meta-humanos. E vários agentes morreram. E meio que isso serviu para mostrar que o Rick Flag Sr. meio que perdeu a cabeça e só se importa agora com os seus objetivos e com os seus novos amigos, que é a equipa do Lex Luthor, que trabalhava para o Lex Luthor, que ainda trabalha, não é? E com os objetivos que agora ele tem em comum com o Lex Luthor, com as ideias que o Lex Luthor tem, que podem meio que ajudá-lo a manter o país e o mundo a salvo. Que na verdade isso é tudo uma treta e eles estão-se a tornar mais uns vilões do que eles acham que são heróis, mas no fim das contas são mais vilões. O Rick Flag Sr. meio que já era o antagonista desta temporada e depois de tudo o que aconteceu neste episódio, ele meio que se juntou à equipa dos vilões. E ele estar a trabalhar com o Lex Luthor vai levar para o filme O Homem do Amanhã, que os protagonistas vão ser o Superman e o próprio Lex Luthor. E depois de tudo isto que já foi apresentado, deixa um pouco confuso qual é que será a ameaça do Homem do Amanhã. Será o Brainiac, como nós já suspeitávamos que seria? Ou será que vai ser o governo afinal? Qual é que será a ideia para o filme? Qual é que será a grande ameaça do filme? Porque isto aqui abre muitas possibilidades para ser o Brainiac ou para ser o próprio governo. Basicamente o Lex Luthor manipular o Rick Flag Sr. e o governo para fazer o que ele quer e depois ele meio que eles passarem um limite ou ele traí-los, juntar-se ao Superman para meio que revelar os segredos sujos do governo para, vamos dizer, derrubar o governo atual, o Rick Flag Sr., para depois poder se candidatar à presidência? Ou será que a ameaça vai ser mesmo o Brainiac ou outro vilão que é muito conhecido do universo DC? Não sei, malta, mas isto aqui abre ainda mais as possibilidades depois disto que foi apresentado neste episódio. Mas este arco dos, vamos dizer, agentes da Argos também serem meio que maltratados, também serve para depois Sacha Borto, o agente Flurry, aquele cromão do caraças, e o Judo Master, o mestre judoka, juntarem-se à equipa do pacificador e juntos abrirem a checkmate. Basicamente isto também serviu para criarmos uma ligação com eles, para depois eles juntarem-se, vamos dizer, à equipa do protagonista para abrirem uma agência própria. Além disso, eu também gostaria de ver mais daquele universo alternativo, de, vamos dizer, o grupo do pacificador a trabalhar com os filhos da liberdade e com o vigilante do universo alternativo. Os dois vigilantes, vamos a trabalhar juntos, são muito engraçados. Eu gostaria de ter visto mais isso. E eles poderiam ter esticado mais isso para uma terceira temporada e depois, numa quarta temporada, é que fariam algumas coisas que apresentaram neste episódio. Mas como eles estão a pensar no desenvolvimento de um universo, não sei qual é o ponto para onde é que o James Gunn quer ir com este fechamento de temporada. Provavelmente o pacificador não vai aparecer tão cedo, não o vão resgatar tão cedo, se calhar só numa terceira temporada ou em outro projeto do novo DCU. Não sei, talvez ele por agora fique um bocado de lado, mais para a frente os amigos dele ou outro personagem vá o resgatar. E pelo que eu também descobri, este planeta salvação, esta dimensão ou planeta salvação existe nos quadrinhos e Amanda Waller já enviou para lá um grupo de vilões e eles tiveram que tentar sobreviver lá. Será que a ideia do James Gunn é fazer isso para o futuro do DCU? Como o Rick Flag Sr. vai enviar vilões para lá, ele vai se basear nessa história em quadrinhos? Não sei, malta, eu não conheço muito bem essa história em quadrinhos e vou pesquisar mais sobre ela, mas até pode ser uma ideia interessante.
Mas agora falando daquela espécie de intervenção que os amigos do Pacificador fizeram, isso aí foi bem interessante, foi um dos pontos bem interessantes do episódio. Eu acho que eles poderiam ter desenvolvido melhor isto, que era cada um dos amigos do Pacificador ir falar com ele em momentos diferentes do episódio para desenvolver isto melhor. Mas eu gostei da parte da intervenção e a parte do vigilante foi incrível. O vigilante fica sempre incrível com o uniforme, porra. As cenas dele são sempre incríveis quando ele usa o uniforme. Mas quando tudo parecia que se ia acertar para o pacificador, ele estava junto com os seus amigos em um novo projeto, que era a agência Checkmate, que eles abriram juntos, e também teve ele e Emil Hardcore a acertarem-se um com o outro, pareciam que estavam mais próximos, talvez no início de um relacionamento. Vem o Rick Flag Sr. para estragar tudo, rapta o gajo no meio da noite e manda-o para outra dimensão, que é a dimensão que ele vai usar como prisão de meta-humanos. Por vingança pela morte do seu filho, porra. Fogo. Foi lixada essa cena. Foi interessante, foi. Foi interessante. Não posso dizer que não foi, porque foi. Mas porra, naquele momento, o Rick Flag Sr. acabou por assumir que estava na equipa dos vilões. O gajo fez aquilo por vingança. O Pacificador teve um arco de redenção ao longo de 2 temporadas. Foi destruído emocionalmente no último episódio. Estava-se a recuperar. Estava a começar a ter um recomeço. Um novo recomeço. Chega lá o Rick Flag. Toma! Embora, vais para ali, estás preso naquela dimensão. Acabou a tua brincadeira. A minha vingança está concluída. Não, mas esta parte aqui até foi bem interessante. Eu gostei. Teve algumas partes que eu não gostei ao longo deste episódio, que eu fui falando ao longo deste vídeo, mas esta parte até foi interessante. Agora queria ver a continuação disso, não é? O que é que o futuro do novo DCU reserva para o Pacificador? Malta, mas no geral esta temporada foi muito boa, só este episódio final é que poderia ter sido melhor, mas teve algumas coisas interessantes pelo menos. E espero que tenham gostado das análises que eu fiz dos episódios, consoante eles iam saindo. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui, não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se quiserem deixem a vossa opinião nos comentários. O vídeo fica por aqui, fui!